você sobre fé. Você sabe, duas grandes bases da vida cristã, a graça e a fé. Porque você sabe, tudo que Deus nos dá, Ele nos dá pela graça. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá pela graça. E nós recebemos pela... Então é importante você compreender que, embora a graça esteja disponível para toda a humanidade e na mesma medida, a graça ela é superabundante, ela está disponível para todos e para toda a humanidade na mesma medida, mas nem todo mundo vive essa graça, nem todo mundo desfruta dessa graça, vive a plenitude dessa graça, porque nem todo mundo se posiciona como uma resposta de fé a essa graça. Tudo está disponível, mas pela fé nós recebemos, pela fé nós tomamos posse, pela fé aquele que se posiciona com essa resposta de fé à graça, que não é uma corrente teológica, não é uma doutrina, mas é uma pessoa e o seu nome é Jesus. Quando a fé da nossa parte em relação à pessoa de Jesus, em relação a essa graça, aí sim nós podemos desfrutar da plenitude da graça de Deus. Amém, gente? Então é importante que você entenda como você operar em fé. Muitas pessoas muitas vezes têm dúvidas, porque as coisas não acontecem, não tem uma vida de fé produtiva, mas ela pensa o seguinte: mas eu creio, eu acredito, eu vou à palavra, eu ouço a Bíblia, e eu acredito e eu creio, o que está faltando para que eu possa romper e ter uma vida de fé realmente produtiva na palavra? As coisas parecem que não andam, e hoje eu quero falar com você sobre isso. Eu quero falar sobre liberando a fé na prática, porque é importante você ter o conhecimento, a revelação acima de tudo, de que essa fé precisa ser liberada. Essa fé precisa ser liberada, e a fé ela é notória. Quando você tem fé, e fé na palavra, e fé no que Jesus disse, no que Deus disse em sua palavra, a gente consegue perceber isso. A fé é perceptível. Você pode dizer isso? A fé é perceptível. E eu queria já começar perguntando a você: como que você pode liberar a sua fé na prática? Eu quero ouvir algumas pessoas. O que você acha? Como na prática eu posso liberar essa fé que está aqui? Eu sei que eu tenho essa fé, eu creio na palavra, eu creio em Jesus, mas como que eu posso liberar essa fé? Agindo, o que mais? Crendo, o que mais, gente? Declarando em nome de Jesus, descansando. Eu quero trazer na prática para você hoje, porque a gente gosta de ensinar o Evangelho de Jesus, a palavra da graça, da fé, que flui do amor incondicional do nosso Pai por nós, ágape. Eu quero de forma prática dar algumas dicas para que você possa tirar essa fé daí de dentro e liberar essa fé, para que você possa viver uma vida de fé operante em Jesus. Amém, gente? A primeira coisa que eu quero dizer para você sobre como na prática liberar essa fé é através de palavras correspondentes a essa fé. Se você for perceber, a fé que é perceptível, essa fé fala. Você pode dizer comigo: a fé fala. Mas como que isso pode acontecer, pastor? A fé fala. Sim, quando a gente está cheio de fé, e fé em Jesus, e fé na palavra de Jesus. E quando eu falo em Jesus, a palavra, a graça, a verdade, nós estamos falando da mesma pessoa, é Jesus. Quando a gente tem fé, 100% de fé nele, nossos lábios começam a transmitir, começam a falar sobre essa fé. A gente não consegue reter isso, a gente libera através de palavras que vão mudar a situação ao nosso redor, uma confissão de fé acerca do que a palavra diz sobre nós. Entenda, não é confissão positiva, isso não produz nada. Eu posso, isso não produz nada. Não é uma confissão que você lança palavras para o universo, para que o universo possa conspirar ao seu favor e te retornar algo. Isso não produz nada. Mas se você deposita 100% da sua fé na palavra de Jesus, na pessoa de Jesus, aí sim eu posso dizer que você pode ter uma vida produtiva em fé em Jesus. Nele você pode confiar. Amém, gente? Veja o que diz a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 13. Diz assim, veja que a Bíblia deixa isso muito claro. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. O texto bíblico diz: eu criei.
E se eu criei, e se eu tenho fé, e se eu acreditei, eu falei. A primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite é que a gente precisa praticar, a gente precisa saber como liberar essa fé. Você que ouve a palavra, você que estuda a palavra, você percebe, eu creio, eu acredito, eu não estou conseguindo viver ainda todo o potencial que eu sei que Deus tem para mim, mas eu creio, é porque está faltando você liberar essa fé. E liberar a partir de palavras que confessam o que a Bíblia diz sobre você. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você pode e possui o que a Bíblia diz que você possui. Quando a gente crê na palavra, a gente crê em Jesus, a gente começa de fato a confessar aquilo que a Bíblia diz que nós somos de fato. Mesmo que as circunstâncias ao redor digam o contrário. A Bíblia não nos chama, não nos convida a viver por aquilo que a gente vê, pega, sente, por nossos sentidos, mas por aquilo que a gente crê, amém, gente? A fé natural, que é aquela fé que você só acredita, só crê se você vê, se você pegar, se você sentir, se você cheirar, essa fé ela depende das circunstâncias, ela depende das evidências que os 5 sentidos podem nos dar. Essa fé natural não produz nada e não nos difere em nada dos que estão aí fora. Se você é aquele que agradece ou aquele que celebra quando já viu, quando já recebeu, eu tenho que dizer para você que isso não te difere em nada dos que estão lá fora. Mas se você é aquele que produz e vive e opera na fé bíblica, como é a fé bíblica? A fé bíblica só depende do que Deus disse. Se Deus disse, está valendo para a gente, sentindo ou não. Se Deus disse, vendo com o natural ou não. Se Deus disse, é o que eu creio, é o que eu vou viver e é o que eu vou liberar em meus lábios. A gente não nega a realidade. Às vezes você tem um ataque na sua saúde, um ataque nas suas finanças, um problema qualquer, uma adversidade, e ninguém aqui está isento a isso. Mas eu quero dizer para você que a gente tem socorro, e socorro na palavra, amém? Mesmo que o diagnóstico ou a sua conta mostre uma realidade de falência, de doença, você pode, diante da palavra de Deus que diz, pelas pisaduras de Jesus, eu fui sarado. Ele mesmo levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Então, ainda que as circunstâncias em volta, o diagnóstico, seja o que for, diga o contrário, a fé bíblica confessa o que diz a palavra. Você tem direito à saúde em Jesus Cristo. Você tem, em nome de Jesus, condições pela palavra de se posicionar e receber saúde em nome de Jesus. A Bíblia diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Às vezes um problema, você olha para a sua conta, uma situação financeira arrasadora, essa é a realidade que os seus olhos podem ver, mas nós cremos numa realidade que está muito acima disso, a realidade da palavra. Se a gente só vive pelo que a gente vê, sente, percebe, isso não nos distingue em nada dos que estão fora da igreja. Mas se você vive pela fé, você vive pelo que Deus disse, pelo que a palavra disse. Vocês estão compreendendo? E quando a gente tem fé, e aí é que eu digo, esse é o ponto. Muitas pessoas dizem, eu tenho fé, eu acredito, mas ficam ali nesse estágio somente. Outras percebem, eu tenho fé, eu acredito, e começa a mudar a sua confissão, e começa a liberar essa fé através das palavras. Mesmo que pessoas digam que você ficou doido, maluco. Jesus falava com a árvore, sabia disso? Árvore, seque. Jesus falava com o vento, vento, pare. Jesus falava com o mar, mar, fique quieto. Por que você não pode falar com o seu estômago, produza saúde? Por que em Jesus você não pode falar com o seu sangue, produza saúde? Por que você não pode falar com veias e artérias, sejam desobstruídas? Por que você não pode falar ao seu problema financeiro, em nome de Jesus, eu tenho provisão para todos os dias? Em nome de Jesus, eu tenho prosperidade bíblica. Por que você não pode liberar uma palavra? Mas meus olhos não estão vendo, não consigo perceber, sentir. Isso é o natural. Mas você não foi chamado para isso.
E lembre, isso não nos distingue em nada dos que estão de fora, se a gente apenas opera no natural. Mas se a gente crê como filhos, a gente dá valor e crê nessa palavra e começa a liberar a fé através de palavras correspondentes a essa fé. Veja, as coisas começam a acontecer e você começa a ter uma vida produtiva em fé. Amém? Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, Ele é imutável, Ele não muda, Ele é todo poderoso. Amém, gente? Então a primeira coisa que eu quero dizer para você é que para liberar essa fé na prática, comece a mudar a confissão que sai dos seus lábios. Não abrace a minha artrose, a minha falta de ar, a minha não sei o que, a minha não sei o que. Embora a pessoa está dizendo, eu tenho fé, eu creio, mas você percebe que ao liberar a confissão, ela está dizendo ali na prática completamente contrário ao que ela disse que está crendo. Amém, gente? A gente não nega a realidade, escute, não negamos a realidade, está aí, a realidade está aí, mas a gente crê em uma realidade que é superior a isso. É essa a vida cristã, gente. Se não for assim, se a gente só crê naquilo que a gente pega, vê e sente, não nos distinguimos em nada dos que estão lá fora. Amém? A palavra nos convida a ter uma vida de fé, e fé no que Deus disse. E para ter fé no que Deus disse, você só vai ver depois de crer. Você pode crer antes, você pode celebrar antes, você pode agradecer antes, e você vai ver que aquilo vai se alinhar com aquilo que a palavra diz sobre você. Isso é um diferencial importante para você liberar essa fé. Pastor, agora eu estou entendendo. Cara, eu achava que eu cria, e eu de fato cria, mas eu ficava parado nas ações. É isso aí, então agora comece a liberar essa fé. Na prática, a fé é liberada através de palavras que correspondem a essa fé, e palavras alinhadas com o que a Bíblia diz sobre você, com o que a Bíblia diz que te pertence, com o que a Bíblia diz que é seu. Amém, gente? Faz sentido isso para você? Então, a partir de hoje, comece a liberar essa fé com ousadia. E aí, mas se eu liberar e a coisa não vai começar a acontecer, libere com ousadia e exercite isso. Hoje não aconteceu, ok, amanhã você continua confessando, você intensifica ainda mais a confissão na palavra, e você vai ver, ela em si é poderosa e ela vai produzir milagres. Você crê nisso? Ok, então coloque essa fé aí para fora. Coloque essa fé para fora e comece a confessar o que a palavra diz sobre você. Comece a confessar coisas boas e o que a palavra diz sobre seus filhos, sobre seu marido, sobre sua esposa. E esse daí não vale nada. E esse daí não tem jeito mais. Esse daí não tem jeito, é pior. Esse daí está reproduzindo e é igual o pai, que era igual o avô. E você vai liberando palavras sem perceber que estão, sabe, atrasando o trabalho de Deus. Atrasando, porque Deus respeita, sabia? Deus respeita a nossa confissão. Ele respeita, Ele não vai invadir. Ele não vai invadir a sua vida, Ele respeita a sua confissão. Comece a colocar em seus lábios agora uma linguagem, uma palavra que esteja alinhada com o que você diz, que é a fé que você professa, a fé na pessoa de Jesus, a fé na palavra. É assim que você começa a liberar essa fé. Amém, gente? Em quantas situações, mesmo sem saber o que iria acontecer, e isso é uma coisa que muitas vezes trava a gente, mas eu não sei como Deus vai fazer, eu não sei o que vai acontecer aqui, você não precisa entender como, você só precisa crer. Às vezes você só vai dizer, Senhor, eu não sei como, eu não entendo como, mas eu estou pronto para um milagre aqui, eu sei, você está aqui, alguma coisa boa vai acontecer. Jesus está aqui, alguma coisa boa vai acontecer. Ele é por nós, Ele está com a gente. Amém, gente? Comece a tirar essa fé daí de dentro, através de palavras alinhadas com essa fé. Quer ver uma outra coisa importantíssima? Essa fé, ela é liberada na prática através de ações correspondentes a essa fé que a gente tem. Veja comigo, Lucas no capítulo 5, versículo de 1 a 5, diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão, está se referindo a Jesus, a multidão apertava Jesus, querendo ouvi-lo, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, se referindo a Pedro aqui, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede.
Jesus estava ali e percebeu uma oportunidade, a multidão estava apertando ele, e Jesus percebe uma oportunidade de pegar um barco, se afastar um pouco, para ter uma amplitude melhor de voz, para poder começar a pregar e ensinar aquelas pessoas. E ele o faz, ao solicitar emprestado o barco daquele homem, sobe naquele barco e ensina as multidões. E de repente ele diz assim: vocês agora podem lançar as redes. E eles liberam a palavra dizendo: nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Percebam que eles eram homens de mar. Naturalmente falando, quem conhecia melhor daquilo ali eram eles, né? Naturalmente falando, eles conheciam mais daquilo ali do que Jesus, né? Aqueles homens estavam no mar, eles conheciam muito mais daquilo, tinham passado a noite inteira pescando, não apanharam nada. No natural, eles eram quem conheciam muito mais daquilo do que Jesus. E Pedro, entendendo que a palavra de Jesus em si é poderosa, diz para ele: a gente fez tudo isso, é a gente que entende, mas sobre a sua palavra eu vou lançar a rede. E tem mais, você percebe que a primeira coisa que ele fez foi liberar uma palavra de fé. Ele creu no que Jesus disse: olha, eu creio, e sob sua palavra eu vou lançar a rede. Ele agora, o primeiro estágio depois de crer, é liberar essa fé através da palavra. Sobre tua palavra eu vou lançar a rede. E o que ele fez? Ele se levantou, pegou a rede com os amigos, e não era essa rede tecnológica de hoje, tá? Imagina a rede naquela época, aquela rede pesada, sem tecnologia nenhuma. Levantaram a rede, já estavam lavando as redes, eles levantaram a rede, lançaram no mar, e essa ficou conhecida como uma pesca que foi maravilhosa. Porque alguém creu, alguém liberou essa fé através das palavras, e alguém se moveu em ações correspondentes a essa fé. Vocês estão compreendendo? Escute, isso é uma chave para que você entenda o porquê que você tem fé, você crê na mensagem, você crê naquilo que você lê, mas cara, eu não consigo jogar isso para fora. Na prática, comece a liberar palavras que vai mudar a situação ao seu redor, e comece a ter ações correspondentes à fé que você diz que tem. Amém, gente? Você compreendeu? Para ficar ainda mais fácil para você, imagina dois agricultores, veja, ações correspondentes à fé que a gente tem. Dois agricultores, todos os dois têm campos, onde eles normalmente trabalham a terra para semear e para produzir frutos, enfim. Esses dois agricultores oram a Deus pedindo chuva em um período de muita escassez de chuva. Os dois oram a Deus pedindo chuva, porque crê que Deus é um Deus abundante, que abençoa, que prospera. E eles oram a Deus pedindo riqueza. Amém? Os dois fizeram isso. E os dois disseram: eu creio que Deus pode mudar essa realidade e nos abençoar. Um deles vai ao seu campo e começa a arar a terra e a colocar a semente e trabalhar a terra, preparando tudo para quando a chuva vier, aquilo produzir e aquilo de fato acontecer, o milagre se estabelecer. O outro creu, mas não foi aos campos para arar a terra, preparar, colocar a semente, e a chuva veio, porque Deus não falha. Eu pergunto para vocês, quem recebeu? Quem viveu uma fé produtiva? Quem teve ação correspondente à fé. Se ele orou e creu que Deus era fiel e que Deus poderia produzir aquele milagre, então ele agiu de forma correspondente. Eu creio tanto nisso que eu já vou preparar a terra. Eu creio tanto nisso que eu já vou arar a terra e lançar a semente. Esse recebeu, porque a ação correspondente à fé que ele dizia que tinha, a gente percebeu, foi evidente. A fé é perceptível. Você consegue compreender que, embora ambos disseram eu tenho fé, só um agiu nessa fé. Amém? Tá claro? Vou te dar mais uma. Você quer ser um grande pregador? Pastor, eu quero ser um grande pregador, mas eu não quero pregar na igreja local. Eu percebo de Deus a direção, eu sou um grande pregador, eu quero ir para as nações, eu quero falar para o mundo. Ok, já começou a estudar inglês? Mas o meu campo missionário, pastor, é a França. Ok, já começou a estudar francês? Se você crê que isso é uma realidade, que Deus tem isso para você e você tem fé nisso, você age. Então começa a fazer o curso de francês. Você compreendeu o que é ação correspondente? Você quer ser, não pastor, eu quero ser um grande empresário. Eu percebo que Deus quer me usar como um grande empresário. Eu quero ter uma cadeia de lojas, enfim. Beleza, isso é maravilhoso.
Então comece a estudar o assunto, comece a estudar empresas, a se matricular em cursos para isso, comece a fazer uma faculdade nesse sentido, comece a fazer. Isso é ir lá e arar o campo para poder receber, porque a parte de Deus é certa. Amém, gente? Vocês estão compreendendo o que é uma ação correspondente? Eu pergunto para você, os dois oraram, os dois creram, disseram que criam, mas um só foi lá e agiu em cima daquela crença dele. Só um recebeu, logicamente, porque foi o que preparou. Só um recebeu porque foi quem preparou, a chuva veio igual para os dois, mas um preparou, o outro não. A pergunta é, quem é você nessa história? Você é o que vai e age em cima da sua fé, ou você é aquele que diz ter fé, você percebe, eu tenho fé, eu acredito, mas você não consegue se mover em ação correspondente a essa fé? Eu quero que você, na prática, entenda que liberar palavras e se mover em uma ação correspondente a essa fé é o que você precisa entender para liberar essa fé na prática. A Bíblia fala que, certa vez, Jesus estava numa casa pregando, e, como sempre, Jesus, se ele for pregado de forma genuína, ele é irresistível. Se você pregar religiosidade, legalismo, o que acontece é afastamento, exclusão e afastamento das pessoas. Mas se você prega Jesus como ele é de fato, ele é irresistível. Jesus pregando e a multidão ali com ele, e não tinha mais como acessar a casa. Tinha um homem necessitado, doente, paralítico, e ele foi levado por amigos até Jesus, mas logicamente eles não conseguiam chegar até Jesus, porque a casa estava cheia por dentro e por fora. A Bíblia fala que aqueles homens naquela hora ali, percebem que tinham uma dificuldade, uma resistência ali. O que é que eles fizeram? Até que poderia ser um milagre, né? Mas, cara, não dá nem para chegar perto dele. Valeu, gente, a gente tentou. Foi isso que aconteceu? Eu quero dizer para você, vai ter resistência, vai ter dificuldade, vai ter desafio, mas quando esses homens se depararam diante da dificuldade, do desafio, da resistência a essa fé que eles tinham, porque tinham ouvido falar de Jesus, e que sabiam que Jesus tinha poder para mudar a vida deles para sempre, naquela situação ali, eles param e pensam, o que é que a gente pode fazer aqui agora? A Bíblia diz que eles subiram no telhado com esse paralítico, arrumaram cordas, destelharam parte do telhado e desceram um paralítico perto de Jesus, e Jesus, percebendo-lhes a fé, ou seja, quando eu digo para vocês que a fé é perceptível, é porque é. O texto bíblico diz, percebendo-lhes a fé, Jesus olha para aquele homem e diz, perdoados estão os teus pecados. E aí os escribas, os fariseus, os religiosos naquela época por ali, né, começaram a querer questionar e a pensar como é que ele faz isso, quem ele acha que é para perdoar pecados. Jesus nem liberou a palavra de cura de imediato, porque Jesus queria que aquele homem, muito mais de que curado, aquele homem precisava sair dali salvo, amém? Jesus queria dar tudo o que ele precisava, e Jesus libera, perdoados estão os seus pecados. Quem é esse para que acha que pode perdoar pecados? Jesus, conhecendo o que estava acontecendo ali, disse para ele, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, eu digo ainda para ele, levanta e anda. Escute, a parte de Jesus ali é certa, e você pode ouvir hoje, da mesma forma que um leproso se chegou a ele e disse, Senhor, se você quiser, você pode me curar, e ele disse, eu quero. Escute Jesus dizendo para você hoje, eu quero, é da vontade de Deus, eu quero. Jesus quer curar você, Jesus quer te abençoar, Jesus quer. Ele não faz acepção de pessoas, ele quer. Não teve um só exemplo que ele disse, não quero. Não teve um só exemplo. A Bíblia fala que em Nazaré, na terra que ele foi criado, ele não pôde fazer muitos milagres porque não creram nele. Esse é o limite. Agora, se ele percebe crer, a fé é perceptível, se ele percebe crença, o milagre aconteceu. Da parte de Jesus, aquilo ali, o milagre era certo. Mas aquelas pessoas, mesmo diante de resistência, se moveram, e as ações correspondentes dele mostravam que eles de fato tinham fé na pessoa de Jesus. Se eles não tivessem palavras correspondentes e ações correspondentes, a fé deles não ia produzir nada. É por isso que o texto bíblico diz que a fé sem obras é morta. E muitas pessoas interpretam esse texto levando para o campo da salvação, e não tem nada a ver com salvação. A salvação é pela graça, não é por obras. Mediante a fé em Jesus. Nós somos salvos pela graça, 100% pela graça, mediante a fé em Jesus. A Bíblia fala que nós somos salvos para as boas obras, não pelas obras. Porque se fosse por obras da lei, a única conclusão que a gente poderia chegar é que nós somos todos insuficientes. Quando o texto bíblico diz a fé sem obras, você pode substituir isso, a fé sem ações correspondentes é morta, não vai fazer nada.
Você diz, eu creio, mas você não age em cima daquilo. Ou seja, essa fé não vai operar nada. Você vem e fala que eu creio. Pastor, agora eu estou entendendo. Caramba, eu achava que eu cria e de fato, cara, eu sinto no meu coração, eu percebo no meu espírito, eu creio mesmo, eu não duvido, eu sei que Deus pode, eu sei que a palavra é uma realidade na minha vida. Agora eu estou entendendo, o que está faltando é eu agir. Isso, filha, está faltando você liberar a palavra. E está faltando você agir e ter uma atitude correspondente à fé que você professa. Amém, gente? Lázaro estava lá morto, e você pode convir comigo que Jesus podia, o passo de tirar uma pedra, fazer essa pedra rolar para poder ressuscitar Lázaro, né? Era um passo mínimo para Jesus, mas ao liberar a palavra dizendo assim, ó, tirem a pedra, Jesus estava estimulando aquelas pessoas a agirem de forma correspondente à fé, porque para agir e partir para dentro, no sentido de tirar a pedra e remover aquele obstáculo ali, mostraria que a fé deles era de fato perceptível, é uma fé consolidada, porque eles agiram em cima daquilo e o milagre foi produzido. Quer ter uma vida de fé operante? Comece a alinhar as suas palavras ao que você diz que crê, e comece a alinhar agora as suas ações correspondentes ao que você diz que crê, amém, gente? Vocês estão compreendendo? Eu estou sendo claro, porque isso é importante. Isso é importante demais. Eu percebo que se você entender isso em seu espírito, não na sua mente, em seu espírito, a partir de hoje você está agora pronto para viver uma vida operante de fé. Porque você não vai apenas dizer eu tenho fé. As suas atitudes vão mostrar isso, a fé é perceptível. Sabe que esses dois elementos, falar e agir de forma correspondente, esses dois elementos constituem uma coisa que a Bíblia chama de confissão de fé. A nossa confissão de fé é essa, quando a gente fala o que a palavra diz sobre nós, e quando a gente age em cima do que a palavra diz, que nos pertence, que é nosso, que a gente pode agir em cima, o nome disso é confissão de fé. A confissão de fé tem esses dois elementos, ele fala e ele age em cima daquilo que a gente crê. Vocês estão compreendendo? Não adianta nada, a fé é improdutiva sem ações correspondentes. Mas, através do Espírito Santo, eu e você, nós temos toda a capacitação para crer no que a palavra diz, para crer no que Jesus disse, na pessoa de Jesus, e agora, como filhos de Deus, que creem na integridade da palavra, que essa palavra aqui é uma realidade, é verdade, agora com essa fé, a gente age em cima daquilo que a gente crê, e a gente começa a operar em fé. Amém, gente? Eu profetizo uma temporada de milagres, é sério, eu profetizo uma temporada de fé operante a partir daqui na sua vida, fé operante na sua vida em nome de Jesus, porque você agora vai alinhar o seu discurso, as suas palavras ao que você crê, e você vai começar a agir em cima disso. O texto bíblico, no livro de Números, no capítulo 14, versículo 28, diz assim: disse-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Deus respeita a nossa confissão de fé, gente. Ele respeita, já falei, ele não invade. Ele não invade. Está falando aqui de um povo que no deserto, ao invés de começar a crer no que Deus estava fazendo e a confessar o cuidado de Deus, e Deus os mostrou para eles tanta coisa maravilhosa, mas de tempo em tempo murmuravam e falavam o contrário a isso. E Deus dizendo, cara, vocês vão viver aquilo que vocês estão confessando aí. Vocês vão viver aquilo que está saindo dos lábios de vocês. Eu não queria isso não, mas eu estou respeitando, vocês estão vivendo aquilo que vocês estão falando. Mateus 12, 37 diz, porque pelas tuas palavras você será justificado, e pelas tuas palavras condenado. É claro, se você com as suas palavras diz que crê em Jesus, você confessa Jesus. Você confessa que é justiça de Deus em Cristo Jesus. Se você não tem fé para corresponder a isso, o que nos resta sem Jesus? Maldição, condenação, mas com os nossos lábios um dia a gente confessou Jesus, a gente expressou a nossa fé através de palavras, e com atitudes hoje nós vivemos a vida de Jesus. Essas palavras nos levou à justificação pela graça. Pastor, mas quem ensinou isso na Bíblia? Marcos 11, 22 e 23 diz assim: ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser, diga, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Jesus ensinou confissão de fé. Ele disse, se alguém disser, pastor, eu estou entendendo agora, eu preciso agora falar vida. Isso, filho, você precisa falar vida.
Tira dos seus lábios a falência, tira dos seus lábios a doença, tira dos seus lábios, esse menino não presta para nada, tira dos seus lábios e comece a confessar a vida, quem você é em Cristo. Você é uma nova criatura em Jesus. Se apegue a confessar tudo que a Bíblia diz que você é. É isso que vai mudar a sua vida por completo. É isso que vai fazer você produzir, ter uma vida de fé operante. Amém? Você crê nisso? Vocês estão compreendendo? Texto bíblico de Êxodo, no capítulo 14, versículo 13, diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não tem mais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os vereis para sempre. A fé permeia toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. A fé em Deus sempre permeou toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E aqui a gente vê Moisés, por exemplo, que estava aqui liderando o povo no Êxodo, na saída do Egito em direção à terra prometida, e logo ao sair do Egito em direção à terra prometida, eles se deparam com o mar. Lembra a resistência? Lembra lá o desafio, a resistência, que não parou aqueles homens? Eles subiram no telhado e desceram aquele paralítico, ok? Diante daquela resistência do mar, eles também não pararam, mas teve um monte que começou a murmurar. Muitas vezes diante da resistência, a gente tem esse posicionamento, eu estava crendo de verdade, mas eu não contava com isso, estou retrocedendo. Moisés faz calar todo aquele povo que estava murmurando e diz: estejam quietos e vejam o livramento que hoje o Senhor vai dar para vocês. E aí ele libera uma palavra que diz o seguinte: porque os egípcios que vocês estão vendo aqui hoje, nunca mais vocês os verão para sempre. Ok, para mim e para você hoje, falar isso é fácil. Nós já conhecemos a história, ok? Mas volta aí e se vê nessa situação. Um exército, uma ameaça de morte e um mar à frente, cercado, não tinha o que fazer. E ele apenas liberar. Gente, o que ele liberou, você consegue perceber que aquilo que estava no coração dele, ele liberou na palavra? Porque a fé se expressa com palavras e com ações correspondentes. Fiquem quietos e vocês vão ver o que Deus vai fazer hoje. Os egípcios que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais os verão para sempre. Você já pensou quando a gente começar a dizer: esse problema que está me afligindo hoje, está tirando o meu sono, me tirando a paz, nunca mais eu vou ter que lidar com você, problema, para sempre. Hoje chega, nunca mais eu vou ter que lidar com você para sempre. Eu te digo em nome de Jesus, como Jesus disse ao vento, disse ao mar, disse à árvore: seque agora a sua vida em nome de Jesus. Nunca mais eu vou ter que lidar com você para sempre. Você já pensou quando a igreja começar a imbuída de fé, começar a liberar essa fé através de palavras que correspondem a essa fé? E tem mais, ao liberar essa palavra, ele não ficou estático sem fazer nada, ele agiu em cima dessa palavra. Amém? Você compreende isso? Para terminar, um exemplo que todos nós conhecemos, 1 Samuel 17, Davi diante de um gigante, Golias, e tem muita representatividade essa batalha, mas eu não quero entrar nesse assunto hoje aqui, mas falar de fé com você, porque a Bíblia diz que aquele homem, Golias, quase 3 metros, aparelhado, um homem de guerra, ele durante dias afrontava o exército de Deus, dizendo: tem algum homem aí capaz de me enfrentar? Tem alguém que possa me enfrentar? E o exército de Deus estava acovardado mesmo, ninguém sabia o que fazer, simplesmente recebia aquela afronta. Quando Davi ouve aquilo, ele diz, um jovem pastor, ele diz: quem é este incircunciso? Quem é esse sem aliança com Deus, que ousa enfrentar o exército do Deus vivo? E ele libera uma palavra que diz o seguinte, versículo 45 diz assim: Davi respondeu: você vem contra mim com espada e lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. E no 46 ele diz: hoje mesmo o Senhor Deus te entregará nas minhas mãos. Mais uma vez, e ele fala: e eu o vencerei e cortarei a sua cabeça. Escute aqui, mais uma vez, para a gente que já conhece a história, falar isso hoje é fácil, mas volta e perceba ele diante da situação, diante do problema, e ele agora crendo, imbuído de fé em Deus, ele diz: você vem contra mim com espada, com lança, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E tem mais, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu vou derrubar você e eu vou arrancar a sua cabeça. Eu pergunto para a igreja: o que aconteceu?
exatamente como ele falou. O que aconteceu com os egípcios que Moisés disse que ninguém mais ia vê-los para sempre? Exatamente o que ele falou. Isso é coincidência? Não, isso é liberar a fé na prática. Isso é liberar a fé na prática e agir de forma correspondente à fé. Agora eu quero chamar a sua atenção, se você for ver no texto, ao liberar a fé e dizer assim, hoje mesmo o Senhor vai entregar você nas minhas mãos. Depois de fazer isso, o que você acha que aconteceu? Davi, tá bom, hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos, tá? Beleza, fica aí. Mas tem até meia-noite, hoje até meia-noite não é dia, tá? Foi isso que Davi fez? O texto bíblico diz, gente, isso fala muito. O texto bíblico diz que Davi partiu para dentro dele. O texto bíblico diz que Davi correu para dentro dele. Isso é uma ação correspondente. Não sei se você percebeu, mas quando a gente diz que tem fé, e fé em Jesus, e fé na palavra, a gente começa a liberar em nossos lábios, e assim que libera a fé, e ela é perceptível, através dessas palavras, através das ações correspondentes. Cara, eu posso dizer para você, se você crê, se a palavra diz, caia para dentro, avance, vá. O texto bíblico diz que ele falou, hoje mesmo Deus vai entregar você na minha mão, e partiu para dentro dele. Ele não ficou acovardado, não recuou, ele caiu para dentro, ele partiu para dentro. Pastor, estou entendendo, cara, tenho fé, eu acredito, mas eu não tenho, cara, é partido para dentro. Eu não tenho, é ação correspondente. Nos meus lábios, a confissão que eu tenho colocado é completamente contrária a essa fé que eu digo crer. Deus quer avivar a sua fé hoje. E através disso, te dá entendimento de que você pode ter uma vida de fé produtiva. Na prática, liberando palavras alinhadas com essa fé. Na prática, tendo ações correspondentes à sua fé. Sabe por que você pode confiar nisso? Porque Hebreus 10, 23 diz, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, porque fiel é o que prometeu, porque fiel é o que prometeu, 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 escute, fiel é o que prometeu, fiel é o que prometeu, pode cair para dentro, fiel é o que prometeu. Se você crê nele, no que prometeu, você pode partir para dentro. Você pode partir para dentro. O medo pode se levantar, o gigante vai te tentar te acovardar, mas dizer que tem fé sem partir para dentro, sem ação correspondente, não vai produzir nada e não vai nos diferenciar em nada dos que estão aí fora. A fé bíblica é uma fé que é liberada através dos nossos lábios e que nos encoraja pelo Espírito Santo a partir para dentro, a cair dentro, porque Deus é com a gente. Muito maior é o que está com a gente.